Boa noite, segunda-feira, 26 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias retoma as entrevistas com os vereadores que vão compor a próxima Câmara Municipal em Bauru. Hoje recebemos o vereador reeleito Fábio Manfrinato, do PP, e a vereadora eleita Chiara Ranieri, do DEM. Você vai ver também. Usina Municipal de Resíduos da Construção Civil está prestes a ser inaugurada na cidade com a meta de processar até 40 toneladas de lixo por hora. Atletas do Talento 10 de Bauru vão jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior por uma equipe do Piauí. Bauru deve ter uma usina municipal de resíduos da construção civil em funcionamento em breve. É uma forma ambientalmente correta de reaproveitar material e não degradar ainda mais o meio ambiente. Nesta semana vão ser feitos os primeiros testes com os equipamentos que têm o potencial de processar até 40 toneladas de resíduos por hora. O início do funcionamento está previsto para fevereiro de 2017. O objetivo é reaproveitar o entulho descartado pelos pequenos geradores, ou seja, aqueles que produzem no máximo 1 metro cúbico de resíduos por obra a cada 120 dias. Agora está faltando só a questão da energia elétrica, que a CPFL vai ter que estar fazendo essa ligação. A parte de implantação do equipamento já foi toda concluída. E a limpeza também da área aqui para começar a receber os resíduos da construção civil. Ou seja, entulho de construção civil, o que é considerado? Piso cerâmico, concreto, tijolo, argamassa, tudo isso vai começar a vir para cá, ser triado para virar subproduto. Os geradores não vão precisar contratar caçambas. Eles mesmos podem transportar os resíduos aos locais indicados para o descarte, os 8 ecopontos da cidade. É feito para atendimento dos munícipes, né? Então apenas os munícipes podem estar levando os produtos nos ecopontos para poder estar sendo descartado posteriormente aqui na usina para ter a sustentabilidade da usina, né? Para a gente poder tocar a usina e não ter falta de material. A usina da Prefeitura vai ter a capacidade de processar até 40 toneladas de resíduos sólidos por hora. E um dos produtos gerados com a reciclagem é esse aqui, chamado de bica corrida, e que pode ser utilizado, por exemplo, em estradas rurais. No processo de reciclagem, todo o resíduo é separado por tipos, como madeira, metais e concreto. Eles são triturados e classificados de acordo com o tamanho do subproduto gerado. Tudo que é processado pode ser utilizado pela Prefeitura em diferentes tipos de construções. A partir de agora vai virar matéria-prima. Então todo material que vai estar vindo para cá vai ser beneficiado, triado. Aquilo que for possível vai ser aplicado em ruas sem pavimentação e também nas estradas rurais, além de estar dando para aproveitar alguns materiais para confecção, de banco para praça, tampa de boca de lobo, guia e sarjeta são coisas que dão para a gente utilizar aí o material. Os entulhos de construção civil representam entre 40% e 70% de todos os resíduos sólidos gerados em cidades de médio e grande porte. A destinação correta e a reutilização do material é importante para evitar o descarte em locais clandestinos, prática que ainda existe em Bauru. A tendência é diminuir, porque a gente tem feito a fiscalização nessas áreas e a gente pede a contribuição e a conscientização da população para que seja levado todo tipo de material nos ecopontos e não sejam jogados em vales e em beira de rios, né? Já os grandes e médios geradores de resíduos, aqueles que produzem mais de 1 metro cúbico de entulho em 4 meses, devem contratar empresas de caçambas conveniadas. Ele poderá consultar o site da Prefeitura Municipal ou procurar a própria Associação dos Caçambeiros. O gerador ele pode sofrer consequências de multa, né, se ele contratar uma empresa não legalizada, porque ele é o responsável pela geração do entulho que ele produz. Agora um recado para os moradores do Jardim Europa. A unidade básica de saúde do bairro vai ter os serviços suspensos entre amanhã e quinta-feira. O prédio passa por reformas e será ampliado. Na sexta está marcada a inauguração da unidade, mas os atendimentos só retornam na segunda-feira, dia 2 de janeiro. Todas as consultas estão sendo reagendadas. Nesse período, os pacientes devem procurar outra unidade de saúde mais próxima de casa.
Agora a gente retoma a série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima gestão municipal em Bauru. E a gente começa com a vereadora eleita pelo DEM, Chiara Ranieri. A Chiara já teve um mandato entre 2009 e 2012, se candidatou a prefeita e agora retorna ao Legislativo. Muito obrigada por sua presença, Chiara. Eu é que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Chiara, nesse seu primeiro mandato, você era oposição, era bastante crítica ao prefeito, né? Que é o prefeito que ainda está, o Rodrigo Agostinho. Dessa vez, o seu partido, você apoiaram a candidatura do próximo prefeito desde o início. Como deve ser a sua postura em relação ao prefeito Gazeta? Eu acredito que nós fizemos uma posição bem consciente durante todo o nosso mandato anterior. E tudo aquilo que era importante para a cidade, que nós entendíamos que era prioridade, nós estávamos juntos apoiando. E acredito que tanto situação quanto oposição, deve ter essa independência, esse trato com o mandato, né, de uma maneira que, embora seja situação ou seja oposição, tem uma legitimidade. Né? Então, durante o mandato em que fui oposição, não é que discordava do que estava sendo proposto e muitas vezes votei bem consciente. Vou te dar um exemplo aqui, né? Prédio da estação ferroviária, eu fui contra a compra. Né? Na época eram mais de 6 milhões sendo investidos e, no meu ponto de vista, a prioridade para aquele momento não devia ser aquela. Né? Então, votei contra e votei praticamente sozinha, porque os vereadores de oposição, na época, votaram pela compra do prédio. Então, a dívida da Coab, a mesma situação. Né? Então, não era por ser situação ou oposição que nós votávamos a favor ou contra, mas por entendermos que naquele momento a prioridade devesse ser ou não aquilo que nós estávamos julgando o mérito no momento. Neste mandato, sendo situação, eu acho que muda a relação com o prefeito. Né? Eu acho que quando a gente tem proximidade com o prefeito, a gente pode estar discutindo, antes de fazer uma discussão pública na Câmara Municipal, nós podemos fazer uma discussão mais intimista com o prefeito, colocar pontos de vista, alertar sobre situações que podem ocorrer numa discussão. Eu acho que o que muda, na verdade, é mais nesse sentido. Chiara, ainda sobre o seu primeiro mandato, um dos projetos mais importantes que você apresentou e ele foi aprovado, é um projeto que delimita critérios e ele fixa impedimentos também para a nomeação em cargos de indicação, tanto no Legislativo quanto no Executivo, baseado na lei da ficha limpa. E neste momento, por exemplo, o seu irmão está sendo cotado para assumir a Secretaria de Esportes, o José Ranieri Neto. Você vê algum impedimento seguindo o raciocínio dessa lei, no caso ele ocupar um cargo no Executivo e você ser a vereadora, os dois cumprindo os mandatos simultaneamente? Porque assim, nós temos duas leis distintas no município. Uma trata da ficha limpa, que é de minha autoria. A outra trata do nepotismo, que é do ex-vereador Toninho Garmes. Né? Do nepotismo é a que trata dessa situação de parentescos entre pessoas numa mesma esfera de poder. Quando eu estava na Câmara, o vereador Batata assumiu a Secretaria de Esportes. E ele era marido da vice-prefeita do município. E foi um questionamento que foi feito na época e foi emitido um parecer de que não haveria, nessa situação, a questão de se aplicar a lei. Eu não sei neste caso, e não sei se será nomeado, se não será nomeado, não tive essa conversa. Eu prefiro me manter, me manter assim bem, até por ter um mandato de legislativo, me manter assim bem distante deste critério de nomeação, até por ter essa afinidade, esse parentesco. Mas com relação à ficha limpa, não. A ficha limpa ela aplica os mesmos critérios da ficha limpa nacional, aplica-se para a nomeação de cargos no município, tanto na prefeitura quanto na Câmara. Então, aí o que pega na verdade,
condenações, né? Então, as condenações que proíbem a pessoa de se candidatar por um prazo de 8 anos. Então, aqui em Bauru, essas pessoas, além de não poderem se candidatar, elas também não podem ocupar cargos de livre nomeação, né? De indicação, de confiança e tudo mais. Então, aí, quanto a isso, não teria problema nenhum. Tá certo, Chiara. O nosso tempo é bastante curto para a gente poder conversar com todos os vereadores eleitos. Eu agradeço a sua presença, desejo sorte e um bom trabalho nesse próximo mandato. Eu agradeço, parabéns pelo programa, é sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada. E no próximo bloco a gente conversa com o vereador reeleito Fábio Manfrinato do PP. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente conversa agora com o vereador Fábio Manfrinato do PP. Ele vai para o segundo mandato consecutivo. Manfrinato, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Lícia. É um prazer poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. É o segundo mandato consecutivo e pela segunda vez o vereador mais votado. Na semana que vem a gente tem a posse dessa nova Câmara. Isso te credencia, Manfrinato, a ser o novo presidente da Câmara? Você se assume como candidato? Então, Lícia, eu fico orgulhoso de poder dizer que é o segundo mandato como mais votado. É o meu segundo mandato, estou indo para o segundo mandato e novamente o mais votado. Isso é um orgulho mesmo pela fase que nós estamos passando, crítica, politicamente dizendo, né? Então isso é um orgulho mesmo e eu deixo sempre aqui minha felicidade com a população, o meu muito obrigado mais uma vez. E a presidência da casa. A presidência da casa pode ser considerado um candidato, sim. Sou candidato a presidente, vai depender, claro, de viabilizar ou não entre os colegas da casa, porque nós sabemos que existem outros candidatos que têm interesse também. Mas eu digo assim, eu nesses 4 anos aprendi bastante a lidar com as situações da Câmara Municipal e já fui primeiro secretário também na mesa diretora, então estou sim preparado para assumir um posto aí como presidente da Câmara e seria um orgulho se fosse possível. O seu partido, o PP, ele vem apoiando o Gazeta desde o início da campanha, né? Faz parte da base de sustentação do governo. E qual que vai ser a participação dele e sua também, né? Agora alinhado, né, com o executivo. A indicação do secretário de Planejamento, Ricardo Olivato, é sua, é do seu partido? A indicação do secretário de Obras. De Obras. Né? Nós temos aí uma proximidade muito grande com o Ricardo, ele é um engenheiro... Perdão, Ricardo Olivato, secretário de Obras confirmado. Isso, ele é um engenheiro de alta competência, tem um currículo muito bom e vamos falar novamente em currículo porque foi o que o prefeito chegou a nós e falou, vocês precisam me apresentar um currículo. Se a pessoa tiver competência para o cargo, nós podemos avaliar e convidá-lo e assim foi feito, né? Então nós apresentamos um currículo e ele foi aceito. É uma pessoa que não tem ele não é habituado com o poder público. Vem da iniciativa privada. Vem da iniciativa privada, mas ele vai aprendendo a lidar, né, com as situações. As principais leis, falando agora desse seu mandato que está acabando, as principais leis que você aprovou, elas favorecem pessoas da terceira idade, Sim. pessoas com deficiência. Nesse novo mandato, você pretende seguir nessa linha ou vai defender outras bandeiras, outras prioridades também? Olha, eu tenho essa bandeira principal, que é a bandeira da mobilidade, da acessibilidade, né? Enquanto me referindo aí a pessoas com deficiência, aos idosos, eu acredito que eu tenho um trabalho muito grande ainda em realizar nesse sentido, né? Nesse tema. É claro que é a minha bandeira principal, mas com certeza nós vamos trabalhar outros temas. Um dos temas também que eu sou muito favorável e já tenho alguma coisa programada para apresentar para o prefeito logo no início do ano é a respeito do esporte. Nós temos aí o CSU em Bauru há muito tempo precisando de uma remodelagem, de uma nova cara e não só uma reforma, mas uma construção ali naquele espaço que lá para o fim do Bela Vista que está precisando muito pra melhorar quem não conhece, a cara, né? Manfrinato, o que seria o CSU? O CSU é o Centro Social Urbano. Tá? Ele é um espaço estadual, mas está sob o comando da prefeitura. Em várias cidades do interior de São Paulo,
já foi cedido para o município, Cécio. Uma das poucas cidades que ainda tem com o Estado é Bauru. E espero que assim continue, para que nós possamos ter mais apoio do Estado para que isso aconteça. E não só o Estado, nós poderemos também contar aí com colegas do federal, né, os deputados, amigos que possam dar um apoio nesses projetos. Além dos direitos das pessoas com deficiência, essa questão do esporte, durante a campanha vocês, candidatos, percorrem toda a cidade, ouvem muitas queixas da população. Quais seriam os problemas mais sérios que mais afligem a população, que você acredita que essa próxima casa, o Legislativo, vai se debruçar mais, seja legislando ou seja fiscalizando? Olha, sem dúvida alguma, o que a gente ouve muito, eu que tenho esse trabalho desde que eu fui eleito, eu tenho esse costume de semanalmente ouvir a população e tentar resolver alguns problemas, chamando o secretário das suas devidas pastas, né, para me acompanharem nos locais e tentar resolver. E na maioria das vezes a infraestrutura é carro-chefe, porém a reclamação maior é sempre saúde, né? Nós temos muita reclamação na questão da saúde e com certeza vamos nos debruçar aí agora com o Fogolin, que é o responsável pela pasta, vindo nesse mandato aí também. Vamos dar um apoio muito forte para ele, para tentar melhorar isso daí para a nossa população. Tá certo, obrigada pela sua participação, bom trabalho, boa sorte. Eu que agradeço, um abraço a todos. E depois do intervalo, o assunto é esporte, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bauru não tem equipes no torneio, mas 10 jogadores do Talentos 10 foram convidados a disputar com uma equipe do Piauí. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. A chuva deu um desconto no Natal e não caiu em Bauru. E de quebra, ontem a temperatura chegou a 35 graus, a mais alta do mês. O calor deve continuar nos próximos dias. Os detalhes no boletim do IPMET. Previsão de tempo parcialmente nublado, principalmente à tarde e à noite, né? Sol de manhã e com pancadas de chuva, né? No final da tarde e à noite. Previsão de máximas de 35 graus e no período da tarde, mínima de 21 graus no início da manhã. A terça-feira deve ser de calor intenso, com pancadas de chuvas em pontos isolados. Em Bauru, as chances de termos chuvas amanhã ainda são baixas. Agora a umidade do ar é de 40%. Os ventos sopram a apenas 5 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 18 e 33 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 34 graus. A gente fala agora de esporte da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição mais tradicional das categorias de base do país. Ela começa no dia 3 de janeiro e neste ano vai contar com a participação de 120 clubes, um recorde. E apesar do Noroeste não disputar o torneio dessa vez, uma outra equipe bauruense vai ter atletas representando a cidade. 15 jogadores do Talentos 10 de Bauru vão integrar o elenco do Coriçaba, time do Piauí com vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. O clube garantiu a participação no torneio por ser o atual vice-campeão piauiense sub-19. A parceria foi feita para aproveitar os melhores talentos das duas equipes na maior competição júnior do país. Como eu estou situado em Teresina e conquistamos a vaga lá, e geralmente o futebol Teresina tem pouca visibilidade no futebol, né? E vem para estar São Paulo e realmente nunca passa a primeira fase. Então a gente procurando dar uma extensão maior ao futebol piauiense, dar uma visibilidade maior para os garotos que nunca têm oportunidade. E eu sabendo que ele está fazendo um excelente trabalho aqui no Talentos 10, foi feito o convite, aí convidei o presidente e acabamos fechando a parceria para 2017. A equipe do Coriçaba chegou a Bauru há cerca de um mês. Apesar do curto tempo de treino até a estreia no dia 4 de janeiro, tanto os jogadores quanto a comissão técnica estão confiantes. Como fez essa junção há pouco tempo, né? Então nós tivemos pouco tempo para trabalhar a parte técnica, trabalhar um pouco mais a parte física. Essa questão da gente estar trabalhando esse entrosamento, né, mais do dia a dia, envolvendo aí trabalhos com bolas, jogos reduzidos, então está trabalhando esse dia a dia para entrosar, não tem outro jeito, né? Tem um objetivo de
Virar um grande jogador profissional. Os rapazes são humildes, eles aceitaram a gente de braços abertos e abraçaram a nossa causa também. Em 2017, a Copinha vai bater o recorde com 120 times inscritos. Eles estão divididos em 30 grupos com 4 equipes cada. Apenas um time estrangeiro vai participar do torneio. É o Pérolas Negras, do Haiti. E os haitianos estão justamente no grupo 24, o do Coriçaba, que tem ainda Nacional de São Paulo e Goiás. Os jogos desta chave vão ser em São Paulo. A participação num campeonato desse porte pode dar visibilidade tanto ao Coriçaba quanto ao trabalho que o Talentos 10 realiza com as categorias de base. Hoje a Taça São Paulo é uma Copa do Mundo para os garotos, né? E assim, aqueles que estão aqui hoje, tem pais, empresários que estão aqui, tem muitos jogadores aqui de filhos de empresário, enfim, no geral, no contexto geral, seria mais para acrescentar realmente. Então o futebol do Bauru vem numa decadência. Hoje se fala muito em basquete, natação e o futebol ficou um pouco esquecido. Então é hora de dar uma volta por cima, né? Uma vez com o Talento 10 aí fazendo um excelente trabalho, acabou de ser campeão sub-15, para que realmente as coisas dêem uma deslanchada. Para contribuir na preparação do time, vieram alguns reforços. O Rodolfo foi preparador físico do Noroeste e espera agregar a experiência dele à juventude dos atletas. Foram 2 Taças São Paulo que a gente fez pelo Noroeste, né? Trabalhamos com um profissional lá que já tinha experiência de 5 Taças São Paulo, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Eu acho que a experiência que a gente adquiriu dentro do Noroeste pode ajudar muito aqui no Talentos 10, que está começando agora, a primeira Taça São Paulo, que a maioria dos meninos participam, inclusive do treinador, o Eric, e acho que é assim que a gente pode contribuir. O Wesley é meio-campista e também já atuou no Noroeste. Agora quer fazer um bom trabalho com a camisa do Coriçaba. Passei por Goiás, tive experiência no Cruzeiro, Grêmio Osasco. Vamos firme, com força, e as esperanças estão grandes. O objetivo de todos na equipe é fazer história na Copinha, já que nunca um time do Piauí conseguiu avançar da primeira fase nesses 47 anos de torneio. A responsabilidade é grande, mas as expectativas também. Vamos fazer o máximo possível, né, para galgar aí uma vaga na segunda fase, para estar podendo, que é o principal, de negociar um atleta, de poder vender um atleta, dar uma oportunidade para esses meninos, como não também para mim, né? Claro que também para mim tem uma oportunidade de estar indo para trabalhar num clube de maior expressão. Boa, Ricardo. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.